Como alguém começa a sair de um vício? Porque apenas desejar a mudança nem sempre é suficiente para viver a liberdade. No estudo de hoje, nós vamos entender quais decisões práticas ajudam a romper o ciclo da dependência e descobrir por que a transformação envolve mais do que força de vontade. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos começando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica e estamos na nossa temporada especial Livre do Vício, que é uma temporada que você está participando com a gente através da nossa Escola Bíblica Digital. Ou seja, se você deseja receber materiais, conhecimento da palavra, você pode acessar, mandar mensagem para o WhatsApp do Número da Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, ela que compartilha temas como esse, escrito pelo Dr. César Vasconcelos, psiquiatra cristão e apresentador aqui na Novo Tempo, do quadro Claramente no programa Vida e Saúde. Essa é uma temporada especial, você pode acessar esse número que está aparecendo aí, aqui na sua tela, está vendo? É o 12982000062. Se você já tem esse número, é o WhatsApp da Esperança, tá? E aí você só escreve lá, Livre do Vício, está escrito aqui, tá vendo? Livre do Vício, 12982000062. E aí você terá acesso a esse material, vídeos e orientações do Dr. César Vasconcelos. Privilégio poder passar mais uma semana com você. Eu espero que o seu final de semana tenha sido um final de semana agradável e que essa temporada esteja colaborando para que o seu ambiente familiar seja um ambiente sadio, para que você ajude aqueles que talvez estão lutando contra o vício, que estão perto de você, aqueles que você ama profundamente. E se você está me assistindo e luta contra um vício, eu espero que esse tema, que esse material contribua, desperte em você o desejo de buscar ajuda, você encontre amparo, como falamos na semana passada, o auxílio de bons profissionais, o auxílio de bons conselheiros, o amparo familiar, um ambiente, uma comunidade que seja acolhedora. Porque o que nós desejamos aqui no Novo Tempo é que você viva realmente feliz. Está aparecendo aqui também, aqui, ao contrário, né? Aqui, assim, aqui, tá vendo? Está aparecendo aqui para você o QR Code, onde você pode abrir a câmera do seu celular, abre a câmera, aproxima e aí, quando aproximar, vai aparecer um códigozinho amarelinho. Às vezes, algumas até já abrem. Então, vai abrir direto aqui, nesse estudo que é o Livre do Vício, tá bom? E você vai poder interagir através do WhatsApp. Lembrando que você também pode compartilhar esses temas com os seus amigos. Aqui no programa Escola Bíblica, nós aprofundamos, estudamos, ampliamos a nossa discussão para que você encontre ainda mais amparo nesta decisão que você toma, nos temas que você assiste. Que privilégio podermos crescer juntos. Quando a gente traz um tema que não é especificamente bíblico, a gente traz informações técnicas, mas aqui a gente sempre fundamenta na palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar um pouquinho de passos práticos para aqueles que desejam abandonar o vício, que são, na realidade, é uma diferença de hábito e vício, A execução de um hábito
negativo pode se tornar em algo viciante. O vício vai resgatar, né, vai sequestrar o nosso sistema nervoso central, vai afetar o nosso cérebro de tal forma que a gente vai perder percepções daquilo que nos prejudica. A gente começa a ser condescendente com isso, porque a gente vai perdendo essa percepção. Agora, quando a gente quer mudar, quando a gente quer se livrar do vício, nós precisamos fazer novos caminhos e aí sim vem a mudança dos nossos hábitos. E a gente vai conversar um pouco sobre isso ao longo da semana e vamos também fundamentar isto na palavra de Deus. Amanhã a gente vai conversar um pouco sobre o desafio do processo de abstinência, né? A falta que começa a sentir, a luta que se tem, que se trava. O caminho não é simples, o caminho não é fácil, mas ele é possível de ser percorrido. Porque da mesma forma que a gente faz caminhos para que a gente se torne viciado em alguma coisa, o cérebro pode fazer um novo caminho para que a gente se liberte. Esta é a bênção da plasticidade cerebral. E o que a gente quer compartilhar com você são esses novos caminhos. Não vai ser fácil, mas vai ser possível, tá bom? Vamos orar para que o Senhor nos dê iluminação, um coração aberto, receptivo àquilo que vamos conversar. Obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos, para conversarmos. Eu oro por cada pessoa que está aqui assistindo a gente. Algumas dessas se identificam com um vício, têm desafios, lutas para se libertar. Eu oro para que o Senhor haja de forma sobrenatural. Essa pessoa encontre esses caminhos, seja liberta, que ela entenda que não existe um caminho tão distante que ela percorreu que ela não possa retornar. E mais uma vez eu oro por aqueles que precisam amparar, precisam ajudar aqueles que lutam contra o vício. Esteja conosco agora, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, vamos à nossa conversa, à nossa discussão de hoje. É só para lembrar, na sexta-feira, quinta, né? Eu sempre convido os amigos a visitarem a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a igreja essa que a Novo Tempo faz parte. E se você visitou, espero que você tenha sido bem tratado. Se você ainda não visitou, quero te convidar. Procure a Igreja Adventista mais perto. Está aparecendo aí o site, é o encontreumaigreja.com.br. Você vai digitar lá o seu endereço e o site vai localizar qual é a Igreja Adventista que está mais perto da sua casa. Você será bem-vindo. Não é um lugar de gente perfeita, como eu mencionei já, mas é um lugar de gente que tem procurado o Senhor Jesus, aquele que realmente é perfeito. Não é um lugar de pessoas que não precisam da graça, não é um lugar de pessoas que estão todas bem, não. Nós estamos ali porque carecemos do Senhor Jesus. Você será bem-vindo, não importa qual é a sua comunidade religiosa, será uma alegria receber. Chega lá e diz: eu assisto o programa Escola Bíblica e o pastor Gilmar me convidou para estar aqui ao longo dessa semana. Então vamos para as ideias práticas para a gente trabalhar essa busca, essa saída do vício. Uma das descobertas mais difíceis para quem luta contra um vício é perceber que desejar mudança não é a mesma coisa que construir uma mudança. Eu desejo algo, mas agora a execução desse algo pode ser extremamente desafiador. Quase todo dependente, ele quer ser livre. O problema é que muitas vezes ele continua alimentando exatamente aquilo que o mantém preso. Eu quero me libertar, mas não há libertação se não houver uma mudança de hábito. A gente vai aprofundar isso. Então, tenha a percepção muito clara. Se você deseja, você já tem consciência. Esse é o primeiro aspecto, né? Eu tenho consciência que eu estou preso por esse vício. Estou sendo levado não consigo me controlar. Se você quer fazer isso, você precisa
fazer um novo caminho. As mesmas práticas não vão trazer para você libertação. Você precisa criar novos hábitos para que você seja liberto desse vício. Chega um momento em que a pergunta deixa de ser eu quero mudar e passa a ser estou disposto a fazer o que essa mudança exige? Ou seja, estou disposto a fazer este novo caminho? Porque o que acontece com esse novo caminho? Como você está acostumado a fazer a mesma coisa, o mesmo, eu não sei se você já percebeu, quando você muda o caminho para ir para determinado lugar que você faz aquilo todo dia. Existem 2 caminhos para você ir para o trabalho, para você voltar para casa, por exemplo. Só que você faz sempre o mesmo caminho, mas um dia você deseja fazer o outro caminho. Você percebe como isso é desconfortante para você? Como isso gera um incômodo para você? Por quê? Porque o nosso cérebro faz um caminho automático daquilo. Agora eu vou tentar fazer diferente. E esse fazer diferente vai tirar você do que a gente chama de zona de conforto. E essa zona de conforto, sair dessa zona de conforto é desagradável. Agora, se você deseja mudar, você deseja abandonar o vício, você vai fazer um novo caminho de hábitos que vão alterar. E aí vem a pergunta, como a gente mencionou, será que eu estou disposto a fazer o que essa mudança exige? O vício, ele gosta de minimizar a própria gravidade, mas a recuperação só começa quando a negação termina. Então você precisa entender, se você tem consciência que ele está te prejudicando, que você precisa fazer um novo caminho, né? Isso você não pode negar. Quando você não nega isso, você está agora disposto a. Tem uma história bíblica que é muito conhecida, que está em Lucas capítulo 15, e eu quero só abrir aqui com você, que talvez seja a palavra usada aqui, Lucas capítulo 15, que está no verso 18, quando está no verso 17, na realidade, depois tem a continuação, o filho pródigo, né, talvez você já tenha ouvido essa história, ele pede a herança para o pai em vida, ele pede a herança, vai, gasta tudo o que tem, passa por situações difíceis, e aí no verso 17 diz que, e caindo em si ele diz, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Essa expressão, cair em si, ela é importante para a gente diante de um processo de mudança. A gente precisa cair em si. A gente precisa se dar conta. A gente precisa se atinar que o que nós estamos fazendo é prejudicial. E que nós precisamos enfrentar essa situação. Que eu preciso fazer um novo caminho. Vai ser difícil e vai ser desafiador? Vai ser difícil e vai ser desafiador. Alguns, por exemplo, até ao analisar essa história, dizem assim, o filho pródigo ele volta porque ele se encontrou numa situação extremamente desagradável e terrível. Isso pode ter sido uma motivação? Pode ter sido uma motivação, mas para mim a maior motivação é porque ele sabia que podia voltar para casa e encontrar um pai o recebendo com amor. E o cair em si, o atinar-se, não é simples e não é fácil, porque ele não só cai em si, ele volta e ele está disposto a reconhecer os erros cometidos. E a gente trabalhou isso semana passada, esse senso de que eu cometi um erro e posso agora fazer um novo caminho, não é fácil, mas eu espero que o Espírito que te toque e você faça isso. Antes de voltar para casa, ele precisou enxergar a sua realidade. E nós precisamos enxergar a nossa realidade, a nossa condição. Toda transformação começa quando a pessoa deixa de justificar e passa a reconhecer.
Lembra bem, nós trabalhamos isso na semana retrasada, na primeira semana. O vício está ligado a um vazio, a uma dor, a um trauma, em algum momento, algo que não foi trabalhado. E aí você às vezes nem tem percepção disso. Agora, quando você cai em si que o vício está prejudicando você, você tem que ter um encontro com essa dor, com aquilo que machucou, com o vazio. E esse não vai ser um processo rápido, não vai ser um processo simples, porque ele pode ser desafiador, longo e doloroso. Mas para que haja cura nessa ferida, nessa dor, nesse vazio, precisa haver o toque, precisa haver ali a transformação. Então, nós precisamos nos dar conta que a gente agora não vai mais justificar o porquê a gente está fazendo. A gente está reconhecendo e seguindo. Provérbios capítulo 28, verso 13 diz: quem encobre as transgressões jamais vai prosperar, mas aquele que confessa e abandona, ele vai alcançar misericórdia. Aquele que confessa e abandona alcança misericórdia. 2 aspectos que a gente tem que considerar nesse texto. São 2 atitudes. Primeiro, é confessar. E isso a gente encontra no caso do filho pródigo. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E vou dizer, pequei contra ti. E eu vou deixar, não basta admitir o problema. É preciso decidir enfrentar o problema. Então, confesse. Tenha consciência, a gente trabalhou semana passada, isso não significa fraqueza, assumir, dizer eu preciso de ajuda não é fraqueza, pelo contrário, é força. E claro, deixe. Nesse caminho de deixar, vai vir a mudança dos hábitos. E aí a gente tem no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, uma reflexão bem interessante, que é um conselho do Senhor. O contexto aqui, o verso é o 29, e o contexto aqui é a prática do adultério, a relação sexual ilícita, fora, dentro do plano de Deus. E aí ele vai dizer, né, vou ler os versos iniciais. Ouvides o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E aí vem, se o teu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e joga fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O Senhor usa aqui uma ilustração, a gente não tem aqui nenhum tipo de... o Senhor não está, né, querendo apresentar, né, um ato assim de que você tem que cortar, arrancar o olho e a mão, né? Ele fala isso, né? Ele não está defendendo mutilação física. O que ele está ensinando é a necessidade de lidar seriamente com aquilo que produz a queda. E aqui, para você que quer mudar os seus hábitos para fugir do vício, você tem que pensar em 2 coisas que são essenciais. Me permita ir para o quadro rapidamente aqui, por favor, que eu quero escrever 2 palavrinhas aqui para você lembrar, tá? 2 coisas que você deve considerar: ambiente e gatilhos. Ou seja, o que te leva a preservar esse vício? O ambiente que você frequenta, e aqui a gente pode considerar ambiente de 3 formas. O ambiente físico, os lugares que você vai. Por exemplo, você luta contra a bebida. Você continua passando no bar todo final de tarde? Não tem jeito. Se você continua,
frequentando o mesmo ambiente físico, isso vai te influenciar. Segundo, as relações emocionais, o ambiente emocional. As pessoas com quem você conversa são pessoas que mexem com você, com esse hábito que você tem. Os seus amigos, neste período, entenda que neste período que você está tentando se libertar, você tem que fugir dessas relações emocionais. Os seus amigos de bar, nesse período, são a melhor companhia para que você fuja? Não são a melhor companhia. E terceiro, que é o ambiente digital. É para você considerar aquilo que você acessa. Vou voltar ao exemplo da bebida. Você continua vendo ali as bebidas que você gosta. Quando você vai para o supermercado, por exemplo, você continua passando nos mesmos locais. E outro aspecto que deve ser considerado são os gatilhos. O gatilho está ligado ao ambiente. Os gatilhos são aquilo que vai despertar você. E você tem que eliminar esses gatilhos para que você encontre libertação. Ficou claro isso? Eu quero voltar aqui para você. O que o Senhor está dizendo nesse exemplo? Ele está dizendo que nós precisamos aprender a lidar seriamente. Eu sei que as palavras podem ser duras, mas se a gente quer uma mudança, requer um novo caminho. E eu quero que você pense. O seu ambiente físico, o seu ambiente emocional, seu ambiente digital, tem levado você a ter gatilhos. E os gatilhos podem ser aquele momento do final da tarde em que você se sente sozinho. Talvez ao retornar para casa e você não ter o ambiente que você espera ter, o ambiente acolhedor, muitas vezes um ambiente que vai ser mais inquiridor, mais de cobrança. E aí eu aproveito para falar para você que tem alguém em casa que luta contra o vício. Torne este ambiente, não é ser condescendente com o erro, não, mas torne esse ambiente um ambiente acolhedor, um ambiente agradável, não um ambiente de acusação, um ambiente em que essa pessoa que está lutando se sinta amparada e mesmo que ela caia, como a gente já citou aqui, ela sinta-se acolhida porque tem alguém ali que vai reerguer. E eu volto a você que luta contra o vício. Nesse final de tarde, quando você volta, que bate este momento, esse vazio, faça outros caminhos, e não o caminho do bar, o caminho do jogo, o caminho da pornografia. Entende? Que eu estou ampliando aqui o caminho de passar numa loja e comprar sem ter o dinheiro para aliviar. Então faça novos caminhos. Vou voltar ao exemplo dos gatilhos e do ambiente, né? Vamos eliminar o receber as promoções para que isso não desperte em você o desejo. Nós devemos tratar com seriedade aquilo que produz a queda e que está produzindo o aprisionamento. A pergunta é, o que está alimentando a nossa prisão, a sua prisão? Pode ser um aplicativo, um contato, um grupo, um lugar, um hábito aparentemente pequeno, como eu citei os exemplos. O que é? O que é que está aprisionando? Não basta desejar liberdade, queridos. Não basta desejar liberdade. É preciso interromper aquilo que fortalece a prisão. É preciso mudar o caminho. A transformação acontece através das decisões diárias. Um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. Não é fácil, não é simples, mas são os
pequenas ações de mudança, as pequenas ações que vão trazer grandes resultados lá na frente. Nós somos de uma época que nós queremos mudanças imediatas, rápidas, grandes, mas são nas pequenas ações, dos exemplos que eu dei. É o caminho do bar que eu não vou fazer mais. É o caminho do celular que eu não vou pegar. Não vou. São esses amigos que são muito próximos, mas eu vou dizer para eles que neste período que eu estou mudando, eu preciso evitar estar muito próximo. E eu espero que eles entendam. Depois de termos força diante disso, nós podemos estar juntos. Mas lembre-se, muitas vezes sentar-se, por exemplo, numa festa, no início, não vai ser o melhor caminho se aquilo que eu não uso está sendo servido. Usando o exemplo aqui da bebida. Talvez você esteja esperando o momento perfeito para mudar, mas ele provavelmente não vai chegar. A mudança começa quando uma decisão é tomada, não amanhã, nem quando tudo estiver melhor. Você pode decidir hoje, agora. O importante não é resolver tudo hoje. O importante é começar. Eu era criança, devia ter meus 7, 8 anos, eu acredito. E um dia meu pai, que fumava, assistiu um curso, Como Deixar de Fumar. E eu lembro, quando ele voltou para casa, ele disse assim: nunca mais. Nunca mais. Não foi fácil, mas foi possível. Até hoje. Até hoje. E eu lembro que na sua percepção houveram as mudanças dos hábitos, da vida, sabe? Evitar os ambientes. E o Senhor deu vitória para ele, através das orientações, da sua decisão e do novo caminho que ele criou. Eu não sei qual é a luta que você tem, mas é possível haver mudança, acredite nisso. Tá bom? Eu quero orar por isso agora. Pai do céu, muito obrigado, porque o Senhor dá oportunidades todo dia para a gente. E eu oro por aqueles que precisam ser libertos do vício. Obrigado porque um dia, há muitos anos, o Senhor deu forças, deu orientações, usou pessoas, e meu pai foi liberto. E eu te agradeço por isso. Que essa bênção alcance o coração dos nossos queridos. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos, que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. A gente se encontra amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Não desista, há saída. E não desista de ninguém. Ajude. A gente se vê. Tchau.